Boa noite. Como vai todos vocês? Semana passada eu tive um evento, não pude participar, fazer a live com esse mesmo tema. E agora eu estou voltando aqui, nesse mesmo horário que eu estou acostumada a fazer a live. E essa noite estaremos juntos, não só em oração, reflexão da palavra, oração, alguns lembretes importantes. E eu estou muito feliz por poder estar aqui mais uma vez, para poder compartilhar com você alguns momentos de conhecimentos, de pesquisa, de reflexão sobre temas diversos. Mas agora, nós estamos com um tema interessante, instigante, que o tema é: a igreja, ela é um tribunal ou ela é um hospital? Eu quero que você, à medida que a gente for conversando, que a gente for falando, eu gostaria que você fosse colocando sua opinião aí nos comentários, tá bom? Participe, nos ajude aí a compartilhar, participe, porque esse é um momento importante. É um assunto importante que a gente tem para falar. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não falam sobre esse tema. Elas não chegam a refletir sobre o tema igreja. Muitas delas vão à igreja sem refletir o que vão fazer lá ou como os outros estão lá. Então, muito obrigado. Dou boas-vindas a vocês que chegaram até agora. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, tá? Nesse momento, eu gostaria de orar, fazer uma oração. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Vou orar por sua família. Muitas pessoas têm pedido oração por saúde, por recuperação, por internação, pelo luto, famílias em desemprego, famílias com problemas emocionais, famílias estruturais, divórcio, casamentos desestabilizados. E muitos pedidos de oração das famílias. Eu vou fazer uma oração em geral. Mas eu gostaria também de agradecer a Deus hoje por alguns que estão aniversariando. Se você estiver ouvindo essa live, eu vou agradecer a Deus por sua vida, tá bom? Então, eu vou falar alguns nomes aqui. Claro que alguns vocês não conhecem, mas se estiver assistindo ou vai assistir ainda, louvado seja Deus por sua vida, que Deus abençoe, meus parabéns. Lígia Goulart, Deus abençoe Lígia. Simone, também moradora de Mendes Pimentel. Nério Germano, não sei onde o Nério Germano mora, mas é uma pessoa conhecida aqui no meu Facebook. Alessandro, mora em Patinga, Deus abençoe Alessandro. Maria Helena, mora aqui na cidade, Maria Helena. Débora Alves, Débora, se você estiver assistindo essa live, se estiver comemorando seu aniversário, que Deus abençoe você. Não esqueci de você, tá bom? Débora Alves, já falei. Lucilene, de Desvidas Laranjeira, parabéns, Lucilene, que Deus te abençoe. E também lembrar que hoje é dia dos namorados, não é? Não falaremos sobre um tema específico de namoro, mas estamos aqui vendo nas redes sociais casais falando carinhosamente um para o outro, colocando fotos, homenagens e presentes, etc, etc, que tem recebido no Dia dos Namorados, que é hoje, 12 de junho, né? Que Deus abençoe vocês, aqueles solteiros que estão namorando, aqueles que estão se preparando para casar, aqueles que são casados, mas que continuam namorando, né? Que Deus possa abençoar
cada um de vocês. Amém? Bom, então nós vamos começar falando a respeito da igreja. Mas antes vamos orar. Vamos fechar nossas cabeças, abaixar nossas cabeças. Vamos refletir. Vamos pedir a bênção de Deus, porque sem oração e sem a bênção de Deus, muitas coisas nós não conseguimos fazer. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai Celestial, quão bondoso és Tu para cada um de nós. A Tua misericórdia é sobre nossas vidas. A Sua misericórdia, ela é a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova dia após dia. Obrigado, Deus, por estarmos aqui na Tua presença, nessa live, que muitos ainda não sei que estarão comigo, pessoas conhecidas e desconhecidas. É uma live pública. Eu sei que quem está passando agora pode sentir também a presença Tua na sua vida. Que Deus possa abençoar sua família, sua esposa, seus filhos. Que seus sonhos, suas preocupações sejam amenizadas pela presença do Espírito Santo em suas vidas. Abençoe os casais de namorados que estão hoje juntos, alguns namorados, alguns noivos, alguns já casados. Abençoe e solidifique, Senhor, a vida conjugal de cada um. Eu quero te agradecer, Senhor, por esses nomes que eu falei que estão aniversariando hoje. Obrigado, Deus, por mais um ano de vida desses seus filhos, desses que Tu criaste, Senhor, no dia de hoje, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te agradecemos, bendizemos o Teu nome e te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Então, eu gostaria de falar com vocês, primeiro, a pergunta é: a igreja é tribunal ou hospital? Então, vejamos. Talvez você é um frequentador de igreja, assíduo. Talvez você já foi à igreja uma vez ou outra, raramente vai. Outros vão à igreja somente em ocasiões especiais ou casamentos, ou alguma celebração importante que você considera importante. Mas eu queria perguntar para vocês, o que é uma igreja? Você sabe o que é uma igreja? Você sabe qual é o conceito de igreja? Você pode até saber o que é a igreja prédio, que geralmente o prédio de uma igreja é grande, é espaçoso, tem uma área lateral, tem uma área na frente, alguns têm estacionamento, outros têm quadra atrás, salões sociais, 2 andares, 2 pisos, não é? Talvez a igreja prédio você possa compreender. É um local de silêncio, um local de reverência, é um local de encontro também, é um local de ouvir, de meditar, de orar, de aprender um com o outro, aprender. Mas a igreja, ela é uma congregação de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Isso aí é o que eu creio, tá? Primeiro eu vou falar aquilo que eu creio, aquilo que eu estou familiarizada, que tenho aprendido, tá? Depois nós vamos para os conceitos gerais. Então, o que as pessoas fazem lá na igreja? Elas prestam culto a Deus, elas observam a ordenança de Jesus Cristo, elas meditam na palavra, ou seja, na Bíblia. E as pessoas que estão na igreja, geralmente, elas edificam umas às outras e elas estão, então, prontas para ganhar outros, ou seja, elas estão ali juntos para propagar o evangelho, para que eles possam aprender como melhorar esse desempenho de suas vidas cristãs, ou seja, não ficar com os ensinamentos bíblicos só para ela.
Geralmente na igreja o governo é democrático, o sistema de governo é democrático, onde todos podem ter vez e voz nas reuniões, nas decisões. As questões de disciplina na igreja e as questões doutrinárias, elas são baseadas exclusivamente na Bíblia, na palavra de Deus. Isso é muito importante saber que na igreja ela existe disciplina a esse tipo de disciplina e doutrina que a igreja ela oferece. E tudo isso baseado na orientação do Espírito Santo de Deus, tá? E nas igrejas, o que tem lá que as pessoas chegam até elas? Lá tem liderança? Lá tem pessoas que cuidam, que acolhem? Sim, tem. Geralmente tem um corpo de membros, mas nas igrejas, basicamente a liderança é composta de pastores e diáconos. Cada igreja, nós chamamos que é o templo do Espírito Santo. Cada igreja. Então, no Novo Testamento, a igreja também trata-se de uma reunião universal dos remidos. O que são remidos? São aqueles que escolhem ficar ao lado de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, passando a ser um Filho de Deus, onde Jesus Cristo, ele é o cabeça. Portanto, lá é a comunhão universal dos remidos. Mas o que as pessoas falam por aí que é a igreja? Os teólogos, as pessoas comuns, o que eles falam por aí? Primeiro, alguns falam que a igreja é um local ou é um edifício onde as pessoas se reúnem para celebrar ou cultuar. Aquilo que eu falei no início, né? Muitas pessoas falam, a igreja é um prédio. É uma estrutura em que as pessoas se acolhem ali dentro, cada igreja tem o seu tamanho, e elas estão ali para celebrar ou para cultuar. Nós também temos uma definição de igreja no grego, que é a palavrinha eclésia. No grego, essa palavra eclésia, ela entende-se e forma-se duas palavrinhas, três palavrinhas, na verdade. Chamados para fora. Por que isso? Por que chamados para fora? Igreja significa chamados para fora. Ou seja, a igreja não é para ficar dentro das quatro paredes. Ela deve estar apta para sair para fora e proclamar aquilo que ela tem determinado para ela. Então, também essa é uma outra definição de igreja. Chamados para fora. Agora você deve estar pensando, mas a igreja, tem muitas igrejas, né? Qual é a igreja certa? Tem tanta igreja, tantas denominações, eu posso até citar algumas. Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista Renovada, Igreja Batista Tradicional, Igreja Batista Regular, Igreja Adventista, Igreja Exército de Salvação, Igreja Presbiteriana, e vai por aí afora, uma infinidade onde se reúnem para buscar a Deus, cada uma com a sua característica. Então, até aí nós aprendemos o que é igreja. O que é igreja? Comente aí para mim se você concorda que aquilo que eu falei que é igreja, comente aí no comentário se você concorda com aquilo que eu falei. Aí eu perguntei assim, o tema foi, a igreja é tribunal? Eu não sei se você respondeu. Se a igreja para você é tribunal.
Você sabe o que é tribunal? Bom, definindo o tribunal, tribunal é um órgão público que tem como objetivo resolução de litígios. Então, tribunal é um órgão público onde as pessoas vão publicamente, é público, é para todos, e lá tem o objetivo de resolver litígios, ou seja, resolução de litígio. O que é isso, litígio? Bom, o litígio, gente, para você entender melhor, é quando as pessoas elas não estão se entendendo, onde existe contenda, onde existe pendência, conflitos de interesse. Aí nós chamamos litígio, ou seja, existe um desentendimento entre as pessoas para que ambas as partes tenham, então, satisfação na resolução daquele problema, daquele conflito. Então, a igreja, para você, é um tribunal? É onde as pessoas vão resolver conflitos de interesse? É onde as pessoas vão ser julgadas? É onde as pessoas vão ser penalizadas pelos seus erros? Vai ouvir só um lado? Vai condenar ou vai absolver? Como que você pensa que é a igreja como tribunal? Será que a igreja está agindo assim? Ela age assim? Você já tem alguma experiência sobre isso? Você gostaria de compartilhar? Pode compartilhar. Agora, eu perguntei também, a igreja é tribunal? Ou ela é hospital? Se ela é hospital, você poderia me dizer aí no chat, aí no comentário, o que você entende por a igreja ser hospital? Primeiro lugar, vamos pensar no que é hospital. Hospital é um estabelecimento próprio para internação e tratamento de doentes e feridos. Portanto, hospital é um prédio? É um prédio cheio de repartições, cheio de pessoas capacitadas, cheio de técnicos, que acolhe uma pessoa doente, enferma e faz com que ela saia dali bem, saia dali curada, saia dali sarada da sua ferida, da sua dor, da sua enfermidade, da sua sequela de qualquer tipo de doença. Então, o hospital ele serve como local de cura. Aí eu pergunto para você, a igreja é assim? A igreja é um local onde as pessoas entram feridas e saem curadas? O que você pensa sobre isso? A igreja ela é um local em que, por exemplo, a pessoa chega triste, cheia de problemas, amargurada, cheia de problemas no casamento, com problemas de conflitos terríveis, situações difíceis, impossíveis. A pessoa recebe ali a oração, recebe a bênção da palavra, recebe ali um acolhimento dos irmãos, dos diáconos, dos pastores, e a pessoa sai dali uma pessoa melhor. Então, a igreja para você é um hospital? Essa live é para reflexão. Não vou responder hospital ou tribunal. Estou fazendo você refletir sobre o que é a igreja na atualidade. Mas eu não vou deixar essa live sem compartilhar alguns versículos bíblicos que dá embasamento, ou seja, que reforça aquilo que eu falei para vocês aqui. E eu vou ler alguns versículos bíblicos aqui que reforça a importância da igreja e o papel da igreja
para mim, para você e para a sua família. O primeiro versículo está em Efésios 5, 25, 26, que diz assim: maridos, amai as vossas mulheres, amai vossa mulher, desculpe, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, Paulo falou à igreja de Éfeso que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, a igreja é o alvo do amor de Cristo por nós. Amém? Vamos ver um outro versículo. Tiago 5. Tiago 5, 14 e 15. Preste atenção. Olha só o que acontece também. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, desculpa, 14 e 15. Estou lendo logo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse é o versículo Tiago 5, 14 e 15. Agora vamos ao versículo de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, 17. 3, 17 diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. É sagrado, ou seja, pertence ao Senhor. Outro versículo, Atos 9, 31. Olha que importante esse versículo que fala. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. A igreja neotestamentária, ela andava pelas cidades, estava nas cidades, ela Atos 12, 5, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja orando pelo apóstolo. A igreja intercedendo, junto em oração por a vida daquele servo do Senhor. Olha que bacana. Olha que bacana. O que é a igreja para você? Tribunal ou hospital? Agora, Hebreus 10, 24 e 25. Esse versículo aqui, ele é muito importante. Quando as pessoas falam assim: eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus, eu sou cristão em casa, eu não preciso ir à igreja, eu cultuo ao Senhor em casa. Preste atenção nesse versículo, não esqueça, marque na sua Bíblia aí, Hebreus 10, 24 e 25. Olha o que fala. Consideremos-nos também uns aos outros para nos... Vocês viram como é importante congregar para estimular
uns aos outros no amor, nas boas obras e continuar congregando. E o último versículo é o versículo de Mateus 16, 18. Muito importante esse versículo também. Olha, preste atenção. O que Jesus... Dessa vez foi Jesus que falou à igreja. 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer com que você reflita nessas palavras. Se algum dia você sentiu que a igreja é um tribunal, em que as pessoas olham para você, só apontando pecados, só apontando as coisas erradas que você fez, ou que você faz ainda, lembre-se que lá é um local de consideração, de amor, de estímulo, de aconselhamento, de preparação para a vinda do Senhor. Eu vou orar e vou passar a palavra para o pastor Fábio, que vai encerrar fazendo uma conclusão para cada um de vocês. Oremos. Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de poder falar da tua palavra e da importância da igreja, Senhor, como um local em que nós podemos estar em consolo, em edificação, em amor. Obrigado, Pai, porque nós podemos cultuar e celebrar a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Depois eu vou conversar com cada um, aquele que compartilhou, aquele que comentou. Vou agradecer. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe. Pastor Fábio. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Um assunto bem interessante, não é? Que foi colocado nessa noite, nessa live, muito sábio. E quando fala igreja, tribunal ou hospital, os crentes mais antigos, ele pensa na ética da igreja padrão, da igreja intocável. E quando existe algo que desabone esse padrão, essa ética, essa moral, ela vai logo no ponto da disciplina, para que possa a igreja não ser, ela não possa ser vista ou mal vista pela sociedade, e ela possa estar de agrado com Deus. Mas o que eu acredito, irmãos, o que faz ela estar mais em agrado com Deus é obedecer à palavra de Deus. A disciplina, como já foi exposta pela minha esposa Denise, ela é necessária, é essencial. Mas antes de chegar na disciplina, nós temos que ser socorro como um hospital para ajudar as pessoas. O médico, quando chega uma pessoa com um problema, uma fratura, ele não vai logo arrancando a perna, extraindo a perna que está doente. Ele vai primeiro tratar a possibilidade de recuperá-la. Igreja é hospital, sim. Eu penso lá no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, quando a igreja primitiva, ela se reunia de casa em casa, distribuía os alimentos para as pessoas necessitadas, e ali dividiu o pão. A igreja estava atendendo a necessidade social, compartilhando para os que tinham dificuldade. Eu penso também, irmãos, quando os discípulos chegaram para a igreja e disseram: vamos nos separar para a palavra, para a pregação do evangelho, e eleger pessoas idôneas,
com certas características que nós chamamos de diáconos, para tomar conta dos órfãos, das viúvas, dos necessitados daquela igreja. Ela estava pensando em recuperação dessas pessoas. Ele não estava pensando logo, vamos eliminar os pobres porque eles dão trabalho a nós demais. Não era essa atitude. A primeira atitude é a atitude de amparar, de sarar as feridas, de sarar as dificuldades. Eu penso também, irmãos, naquela parábola que Jesus conta. Existem muitas passagens, irmãos, mas muitas mesmo. Mas eu estou pensando naquela parábola que Jesus conta do samaritano, no qual passou aquele religioso, naquele homem da lei, que está pronto lá nas assembleias. Eles passaram de longe. Vários outros passaram. Passou um homem finalmente que não era muito bem visto na religião judaica, que era o samaritano. Quando viu aquela situação, ele pegou aquele indigente, aquele que estava jogado ali, desmaiado, colocou sobre o seu animal e levou na hospedaria, no hospital, para ser tratado. E deu a ordem do dono: você cuide dele, supre todas as necessidades, e quando eu voltar eu pago as despesas dele. A igreja, esse chamado para fora, como diz a eclésia, não é? Nós somos chamados para servir, para ser útil e não para condenar. Esse trabalho de condenar, irmãos, fica lá para o final dos tempos. Quando Jesus Cristo, finalmente, ele vai vir em glória. É a segunda. É de amparar e não um tempo de nós excluirmos do seio da igreja as pessoas que estão feridas, que praticam o pecado. Estão praticando o pecado, mas pela força que ele está envolvido, às vezes do próprio pecado, do diabo, das circunstâncias emocionais, sociais. São tantas coisas que o fazem ele praticar isto. Irmãos, eu não vou me alongar muito não é? Me lembro também outra palavra, quando aquela mulher foi pego em adultério, e Jesus disse assim: nem eu, pois, te condeno. Em nenhum momento Jesus abraçou o pecado, mas Jesus, o pecador, ele abraçou o pecador, ele amou intensamente o pecador. Jesus ele amou intensamente. Lá em João capítulo 3, verso 16, nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é amor. Amanhã é domingo. Vamos estar na igreja, vamos amar. Não vamos olhar para aquele irmão, para aquele jovem. Olha quem está aqui. Olha o santinho do pau louco. Pintou e bordou essa semana. Jesus disse: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Essa é a palavra pastoral nessa noite. A igreja é hospital. Quando nós temos pessoas enfermas, doentes, nós temos que orar e crer que Deus vai curar
a enfermidade no nome de Jesus Cristo. Já foi lido nessa noite versos sobre isto. Lá em Tiago fala a respeito de orar pelo enfermo. Nós vamos, em vez de ir para um centro de macumba, desculpa, ou ir para uma bezendeira, vamos para a igreja com enfermidade, nós vamos orar. Pastor, ora por mim. Nós vamos orar repreendendo aquela enfermidade no nome de Jesus. Amém? Igreja é tribunal ou hospital? Não, com certeza não é tribunal. Por favor, irmãos, não condene ninguém antes de levá-la para o hospital. Ampare primeiro, dê oportunidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantas que for necessária. Olha para você mesmo, Deus está dando a oportunidade para você. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Achando que você é o melhor e vai ser contaminado pelo pecador. Lá é a casa de pecadores. Pecadores regenerados pelo sangue do Cordeiro, mas que volta e meia estão cometendo pecado, mas já aprenderam a santificar-se. Querido irmão, querida irmã, não condene, não jogue eles na mão de Satanás, do mundo, não joga. No nome de Jesus, escuta o pastor. Vamos orar que está encerrando essa live. Obrigado a você por essa live que nós estamos concluindo, que a minha esposa Denise, todo sábado está gravando e trouxe esse tema. Deus refrigera o coração e traz a memória, Senhor, para esse irmão, essa irmã que está com a intenção de condenar um outro, que ele também é um pecador e foi alcançado pelo amor de Jesus Cristo. O Espírito Santo soprou em seu coração e ele pôde arrepender seus pecados. Que ele possa, esse irmão, essa irmã, dar oportunidade para outros que ainda são fracos. Tenha a oportunidade de se regenerar-se. Meu Deus, meu Pai, abençoa o culto de amanhã, a escola dominical, os trabalhos. Que nós chegarmos na igreja possamos amá-los. Não podemos abraçá-los, mas possamos amar com o amor de Cristo. E chegarmos a Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, uma boa noite e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, tá? Igreja é hospital, ok? Hospital, jamais tribunal.